Boa noite a todos os que me escutam nessa noite de domingo, 19 de abril do ano de 2020. Boa noite a você, membro da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Boa noite você, amigo, que tem acompanhado os nossos cultos, não é, pela internet ao longo dessa quarentena. Boa noite a você, motorista de ônibus. Boa noite a você, cobrador de ônibus. Gente boa, valorosa e dedicada, que tem trabalhado em uma época tão difícil, onde sair de casa significa expor a vida a um risco. Então, boa noite a vocês, motoristas e cobradores de ônibus, que têm exercido de maneira tão valorosa a sua função, permitindo, não é, que outros trabalhadores essenciais possam se locomover. Que Deus abençoe vocês. A nossa igreja ora por vocês também. Para a nossa reflexão bíblica, eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 10. Não sei se o amigo percebeu, mas esse texto foi lido ao longo da liturgia. Ele está na programação, portanto, eu não o lerei novamente. O texto já foi lido. Mas citarei alguns versículos ao longo da exposição bíblica. Se o amigo quiser, pode acompanhar na sua Bíblia. A carta que Pedro escreve, principalmente no capítulo 2, focando no capítulo 2, ele começa usando dois termos que são bem interessantes. Fala recém-nascidos e leite espiritual. Fala de crianças recém-nascidas e fala de um leite que ele denomina leite espiritual. Aqui são figuras que o apóstolo Pedro usa para se referir a novos cristãos, a novos batizados e incentivá-los que cresçam espiritualmente. Esse crescimento é expresso quando Pedro fala leite espiritual. Então se alimentem desse leite espiritual, para que vocês cresçam espiritualmente. Mas para que esse crescimento? Pedro continua, para que vocês sejam pedras vivas, para que vocês sejam casa espiritual. Em outras palavras, para que vocês formem uma comunidade. Portanto, o núcleo da carta de Pedro, no capítulo 2 que nós estamos lendo, é aquela ideia de convocar cristãos recém-convertidos, recém-batizados, a que se alimentem espiritualmente, para que cresçam interiormente, a fim de que formem uma comunidade de verdadeiras pedras vivas, a fim de que formem uma comunidade, uma verdadeira casa espiritual. A questão que se levanta é a seguinte: o que caracteriza tal comunidade? Como Pedro entende as características de uma tal comunidade? Em primeiro lugar, esta comunidade formada pelos novos cristãos que procuram crescer espiritualmente para tornarem-se pedras vivas, ela deve primar pela centralidade absoluta de Jesus Cristo. O versículo 6, Pedro fala assim: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, ou a pedra angular, e quem nela crer não será confundido. A pedra angular, ou a pedra de esquina, como o próprio nome sugere, era um elemento muito importante na construção da época. Era uma pedra que formava um ângulo de 90 graus e que tinha como função principal garantir o alinhamento das paredes, o alinhamento da construção. E Pedro usa esta figura para fazer referência a Jesus. Portanto, essa comunidade cristã que Pedro incentiva que se forme de pedras vivas, casa espiritual, ela deve ter Jesus como a referência absoluta para que possa andar alinhada com a vontade de Deus. Jesus é a sustentação da comunidade cristã. Agora, o Jesus visto por inteiro, o Jesus considerando a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão. Nós que fazemos parte de igreja evangélica já há muito tempo, é o meu caso, por exemplo, fui criado numa igreja evangélica batista, sempre tivemos Jesus a partir da morte em diante. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus sempre foram muito bem estudados e proclamados em nossas igrejas.
E isso é muito bom porque são elementos essenciais da cristologia, da compreensão de quem é Jesus. Essenciais. Mas isso não significa que nós devamos esquecer a vida. Durante muito tempo, a vida e o ministério de Jesus quase foram como um apêndice na vida de muitas igrejas. A ênfase era na cruz, morte, ressurreição e ascensão. A vida, apenas alguns detalhes como o nascimento, alguns milagres talvez para provar a divindade de Jesus. O desafio que Pedro nos faz como comunidade cristã é que tenhamos Jesus como referência absoluta e o Jesus por inteiro, ou seja, o Jesus considerando a sua vida, os seus gestos, as suas palavras, as suas atitudes, o modo como ele se relacionou com as pessoas, as opções que ele teve em vida. Nós temos que observar Jesus na sua vida por inteiro e tomá-lo como modelo para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa comunidade cristã. O apóstolo Paulo percebeu isso. Por isso que Paulo fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. O que é ser homem perfeito? Um homem à medida da estatura completa de Cristo. E como poderemos ser da estatura completa de Cristo se não olharmos com muita atenção para o modo como ele viveu e existiu aqui na terra? Mas Paulo continua: para que não sejamos mais meninos inconstantes, devemos olhar para Cristo, procurar ser da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Efésios 4, versículos de 13 a 15. Meus irmãos, meus amigos da IEBICA, nós seremos cada vez mais pedras vivas na medida em que todas as dimensões da nossa vida estiverem animadas e orientadas pelo exemplo encarnacional de Jesus Cristo. Quando eu e você, quando a nossa igreja, ela começar cada vez mais orientar todas as dimensões da vida pelo exemplo de Jesus, nós seremos cada vez mais pedras vivas. Na medida em que confessarmos Jesus como Senhor a ser seguido em todas as dimensões da vida, na medida em que todas as coisas convergirem para Jesus, nós seremos mais pedras vivas. Nós só conhecemos a verdade de Jesus se exercitarmos essa verdade na vida. Portanto, o desafio que Pedro nos coloca para sermos comunidade cristã hoje é termos Jesus como pedra angular. É olhar para a vida de Jesus por inteiro. Fazer dos compromissos de Jesus os nossos compromissos como igreja. É fazer das opções de Jesus as nossas opções como igreja. É fazer da mensagem de Jesus a nossa mensagem como igreja. Essa percepção, ela se perdeu um pouco ao longo do tempo, mas ela está na raiz da história dos batistas. É talvez por conta disso que a nossa declaração, a doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que o irmão pode ver no site da CBB, ela fala no parágrafo 1, no artigo 7, o seguinte: escutem, a Escritura Sagrada deve ser interpretada sempre, sempre, à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Eu vou repetir. A Escritura Sagrada deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Essa é uma marca da identidade batista. Interpretar a Escritura à luz da pessoa, ou seja, do modo como Jesus viveu, não apenas as suas palavras, mas a pessoa, os seus gestos, que também falam, o modo como ele viveu, que também nos falam, e também a partir dos seus ensinos, das suas palavras. O que é que isso significa com o que nós temos falado até agora? Significa que todas as coisas devem convergir para Jesus Cristo.
assim estaremos fazendo dele a pedra angular da nossa comunidade. Mas em segundo lugar, amados, um desafio para ser comunidade cristã. O que é que nos faz uma comunidade cristã? Primeiro, fazer de Cristo a nossa pedra angular, o critério de interpretação de tudo na vida, inclusive da Sagrada Escritura. Mas também seremos comunidade cristã quando tivermos clara noção que nós fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, de forma gratuita, sem nenhum mérito, para sermos sal e luz na sociedade. O versículo 9 do capítulo 2 de Pedro, que nós lemos na liturgia do nosso culto, ele tem umas expressões interessantes. Ele fala assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, geração eleito, sacerdócio real. Todas essas expressões, elas querem expressar uma verdade muito básica e significativa na fé cristã. Todas essas expressões querem significar que eventuais mediadores humanos estão descartados. Deus nos amou e derramou a sua misericórdia de graça. Nós somos propriedade de Deus, nação santa, geração eleito, sacerdócio real, não por mérito, mas por misericórdia. Qualquer mediador humano deve ser descartado. Isso é reforçado no versículo 10, quando Pedro diz: agora vocês alcançaram tudo isso pela misericórdia de Deus. Na comunidade cristã não deve haver espaço para autojustificação, orações do tipo: ó Deus, muito obrigado porque nós aqui da igreja não somos como as pessoas lá de fora do mundo. Elas não devem fazer parte de uma igreja cristã. Orações desse tipo são orações do fariseu. A oração da igreja cristã é a oração do publicano. Muito obrigado, Deus, porque eu mesmo sendo um pecador, que não é digno nem de levantar os olhos para o céu, a tua graça e a tua misericórdia me alcançaram. Essa deve ser a oração de uma comunidade cristã. Agora, para que isso? Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia, para quê? O versículo 9 diz isso: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Meus irmãos, nós somos enraizados na graça. Nós somos chamados a encarnar a missão de Deus no mundo da forma mais ampla possível. É para isso que a graça nos alcançou. É para isso que a misericórdia nos alcançou. Para que, uma vez enraizados na graça de Deus, sejamos convocados para encarnarmos a missão de Deus no mundo e encarnarmos da forma mais ampla possível. Nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia a fim de que nós sejamos sal e luz em todas as dimensões da vida. Escute bem, meu irmão, em todas as dimensões da vida. A graça não é um dom de Deus que nos conduza à passividade. Ao contrário, a graça nos desafia a sermos propagadores dessa graça, e eu insisto, em todas as dimensões da vida. A graça de Deus, a sua ação, ocorre não apenas nos livrando do domínio do pecado e do mal, mas ela também deve produzir em nós a restauração dos vínculos sociais, em todos os sentidos. Ser sal e luz é ser veículo da graça para a restauração dos vínculos sociais em todos os sentidos. Alguns textos bíblicos talvez nos ajudem a entender melhor esse desafio de ser igreja. 1 João, capítulo 3, versículos 16 e 18, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós, a graça. E nós devemos dar a vida pelos irmãos, solidariedade. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Eu não sei se o irmão percebeu, mas nesse texto aparece um trinômio que em nossas mentes, muitas vezes, ele é divorciado, ele é departamentalizado, é separado. Aqui, João fala primeiro da evangelização, quando diz assim, ele deu a sua vida por nós. É uma referência clara que a igreja deve anunciar o perdão dos pecados a partir da entrega de Jesus, da sua graça por nós. Mas aqui também João fala de solidariedade. Uma vez sendo alcançados por essa graça, a evangelização anuncia isso, a evangelização nos convida agora a sermos solidários, quando ele diz, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E no final, João nos convida a um enfrentamento na história, um enfrentamento concreto na história. Quando João diz, quem tiver bens no mundo, vendo seu irmão padecer, ajude-o. Se você tem o amor de Deus, auxilia esse irmão. Os irmãos percebem, coisa que nós costumamos colocar em departamentos na nossa mente, que nós costumamos separar, que é fruto até de debates. A igreja deve evangelizar ou deve fazer ação social, e esse debate corre a igreja, desde que a igreja é a igreja, mas não faz sentido. João aqui nos diz que somos alcançados pela graça para sermos solidários e enfrentarmos na história o mal que é manifesto pela injustiça. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 8, também ele junta dois elementos que na mente de muitos cristãos aparecem divorciados. Veja como Tiago fala. Escutai, pois, agora, vós, homens ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. O salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuída, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como no dia de matança, condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei se o irmão percebeu, mas Tiago considera um binômio que na mente de muitos cristãos é inconciliável. Ele fala de escatologia e fala do salário dos trabalhadores que injustamente foi retido por aqueles que administravam aqueles trabalhadores. Tiago se preocupa com a segunda volta de Cristo, convoca a igreja que esteja vigilante para a segunda volta, ao mesmo tempo que faz uma denúncia profética, dizendo e condenando o fato dos salários de muitos que trabalhavam no campo terem sido retidos, escondidos por aqueles que tomavam conta, que eram os patrões daqueles trabalhadores. Eu não sei se o irmão percebeu, mas o desafio da Bíblia, o desafio de ser comunidade cristã, é que nós sejamos uma comunidade cristã que saiba que foi alcançada pela graça para viver o Evangelho de maneira ampla e total. Nos últimos anos, surgiu um termo, não é, na teologia e nas igrejas chamada de missão integral. Hoje o pessoal fala muito missão na íntegra. Isso gera muito debate. Eu penso que esse termo é uma redundância, porque toda missão que o Evangelho nos dá, ela só pode ser integral. É redundante falar numa missão cristã integral, porque em si toda missão é integral, porque ela é desafiada pelo Evangelho a olhar para o homem por inteiro. Não há missão em nome de Jesus que deixe de considerar o homem
em sua inteireza, em todas as dimensões das suas relações sociais. Portanto, concluindo, eu sintetizaria o que Pedro nos ensinou no capítulo 2, aquilo que o próprio Pedro escreve em 1 Pedro 4:10. A última palavra que fica será a palavra de Pedro. 1 Pedro 4:10. Diz assim Pedro: servi uns aos outros, conforme o dom, conforme a graça que recebeste de Deus. Servi uns aos outros, conforme a graça que recebestes de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Amém.